Olá, caro aluno e cara aluna, tudo bem? Sejam bem-vindos à melhor matéria do direito. Podem falar outras aí, mas a matéria mãe é direito constitucional, gente. Não tem como, é a melhor matéria. E hoje o assunto que a gente vai tratar é processo legislativo e poder legislativo. Sim, dois assuntos tão recorrentes no nosso cotidiano, não é? E com grande índice de incidência tanto no exame da ordem quanto em concursos públicos. Então, fica ligado nessa aula que daqui você vai sair sabendo tudo sobre o assunto, tá bom? Bom, o poder legislativo, ele tem uma incidência muito forte desde Aristóteles. Foi ele que trouxe uma concepção embrionária sobre o assunto, da forma como a gente vê hoje, né? Que é a teoria da separação de poderes. Foi a partir dessa concepção dele que houve essa separação tão certa em relação a isso. Por quê? Porque ele dividia em 3 poderes, em 3 funções. E é um modelo de governança no mundo inteiro adotado. Depois dele veio Locke, trazendo uma organização no mesmo sentido, mas dando uma ampliada sobre o assunto, um aprimoramento. E por fim, Montesquieu chancelou o assunto, defendendo que existiam 3 funções sobre os poderes, a partir dessa concepção de Aristóteles. E aí, eles seriam harmônicos e independentes entre si. Você tá lembrando mais ou menos? Isso te lembra algo? Sim, a nossa Constituição Federal adotou essa ideia no artigo 1º e 2º, quando coloca taxativamente que os poderes, eles são independentes e harmônicos entre si. É por isso mesmo que eles são divididos em legislativo, executivo e judiciário. São 3 esferas de poder que se comunicam, mas cada um com a sua independência. O poder legislativo, afinal, o que ele é? O que ele faz? Ele elabora as leis e fiscaliza o poder executivo. Sim, essa parte até que a gente não toca tanto no assunto, não se dá conta, mas ele também tem papel fiscalizatório do poder executivo. E a partir disso, naturalmente, a gente vai ter a conclusão que ele faz uma modificação no ordenamento jurídico, a partir do impacto que é causado na sociedade. A partir dele, com a elaboração de leis, é que nós vamos tê-las na sociedade, não é? Ele é o órgão responsável pela administração da coisa pública, o cumprimento daquilo que é estabelecido em leis. Então, ele não só elabora a lei, mas também verifica se essa lei está sendo cumprida a partir do exercício do poder executivo. E aí vem outra parte, que é a questão da atividade legislativa, que ela vai ser colocada tanto na legislatura, que a gente conhece, não é? Quando você vota lá no seu candidato, é para quê? Para que ele passe 4 anos, não é? Isso é a legislatura, é esse período de 4 anos de exercício, é que é chamada legislatura. A sessão legislativa é o período compreendido entre 2 de fevereiro a 17 de julho, aí dá um recessozinho, né, um intervalinho, aí retoma e vai de 1º de agosto a 22 de dezembro de cada ano. Então a gente não pode confundir essas 2 coisas. Legislatura é diferente de sessão legislativa. A legislatura é o período total dos 4 anos. A sessão legislativa é esse período de tempo dentro de um ano inteiro, tá bom? Sessão extraordinária. O que é sessão extraordinária? O próprio nome já diz. A sessão extraordinária é quando acontece um assunto de interesse relevante, de
caso de urgência, algo que a administração pública precisa decidir ali de afoito, não é? Digamos, essa questão da Covid mesmo, existem muitas questões que, ainda mais matéria de saúde, não é? Que tem que ser tudo para ontem, ela tem que ser decidida ali, a toque de caixa. E para isso, se convoca as casas legislativas para votar alguma coisa relevante de urgência. Para isso, existe a convocação pelos presidentes, ou do Senado, ou da Câmara dos Deputados, ou a requerimento dos membros. Mas para isso tem que ser a maioria dos membros de ambas as casas. Lembrando sempre, gente, que pelo princípio constitucional de simetria, tudo que é relacionado ao processo legislativo, a gente estende isso para as demais esferas de poder. E quando eu digo isso, eu digo em questão de Estado e município. Aqui eu estou colocando em relação ao Congresso Nacional, mas se aplica perfeitamente à Assembleia Legislativa e a câmaras municipais. Então aí cabe ao presidente da Assembleia, ou a requerimento da maioria da casa, ou a presidente da Câmara Municipal, tá ok? Funciona da mesma forma, no mesmo molde. E sessão conjunta? O que é sessão conjunta? Sessão conjunta, o próprio nome já diz. É quando, dependendo do assunto, para quórum, precisa de ambas as casas do Congresso Nacional. Então, para isso, tem que ser feito a votação precisa tanto do Congresso quanto do Senado. E aí vai se reunir a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Por exemplo, para definir um veto presidencial, quando o presidente veta alguma matéria que volta para a Casa Legislativa, no caso, e aí para ser decidido, precisa reunir as duas casas. E aí a gente fala da sessão conjunta. Conjunto. As duas casas. Só lembrar, fazer essa associação, tá ok? Imunidades. O que são as imunidades? Quando a gente vê muitas vezes algum parlamentar sendo acusado de alguma coisa e aí se toca muito nesse assunto, né, nos noticiários. A imunidade, na verdade, é para conferir uma certa liberdade a esse parlamentar, para que ele não seja cerceado dentro do seu mandato sobre uma votação, palavras que ele possa dizer sobre aquele assunto e que ele está ali proferindo algo, uma matéria de um projeto de lei. Para isso, a Constituição concedeu que eles fossem invioláveis. Digamos que eles estão blindados em algumas situações. E aí, a gente divide em imunidade material e imunidade formal. A imunidade material é o quê? É quando deputados e senadores, vamos lembrar sempre do princípio da simetria, ok? Quando eu falar nesses assuntos. São invioláveis civil e penalmente, seja nas suas palavras, opiniões e votos. E a imunidade formal, o que é isso? É quando desde a expedição do diploma, depois de eleito e depois, né, que o tribunal confere, o tribunal eleitoral confere esse diploma, né, primeira diplomação, depois a posse, lembremos, né? Depois da expedição do diploma, esse parlamentar, ele não pode ser preso. Não, ele não pode ser preso. Mas é toda vez isso? Todas as situações cabem? Existe uma exceção. Quando se tratar de flagrantes por crimes inafiançáveis, eles podem ser presos. E aí, nesses casos, os autos são remetidos à Casa Legislativa, a qual ele pertence, em 24 horas, e imediatamente aquela Casa Legislativa reúne e, por voto da maioria, decide se ele vai se conferido prisão ou não, sobre essa questão da prisão, sobre o assunto da prisão. Tá ok? E são todos os parlamentares que têm essas duas imunidades?
Não, não. Vereadores só têm imunidade material. A imunidade formal não cabe aos vereadores. E tem mais uma coisa. Essa imunidade material, ela só cabe para os vereadores no âmbito do município ao qual ele foi eleito, tá ok? Não é em qualquer lugar, não. É só ali dentro da área de atuação dele. Eu vim trazer aqui a questão da jurisprudência sobre o assunto. É sempre importante que a gente tenha essa inter-relação, o que os tribunais superiores falam sobre esses assuntos, não é? Para isso mesmo, eu quero falar para vocês que os deputados estaduais gozam da mesma imunidade que os parlamentares federais. Sim, os deputados estaduais então estão equiparados em relação à imunidade aos deputados federais. Eles gozam das mesmas imunidades que os deputados federais. E aí, não só em relação a isso que eu quero trazer para vocês, mas falar que é considerado inconstitucional pelos tribunais superiores que seja conferida essa imunidade para delegados de polícia, defensores públicos, cargos dos tribunais de justiça, entre outros. Já foi tentado em âmbito estadual que leis estaduais confiram esta mesma imunidade para esses tipos de cargos e foi considerado inconstitucional. Então, já é decidido, chancelado, pacificado sobre essas questões, tá bom? Se cair em alguma prova, vocês já estão sabendo. Agora vamos entrar na matéria de processo legislativo. Para começar, eu quero deixar bem claro para vocês que não existe hierarquia entre as leis dentro do processo legislativo, tá ok? Vamos deixar isso muito bem claro aqui. E aí, vamos entrar no assunto dos tipos de lei. A lei complementar e a lei ordinária. A lei complementar, ela é aprovada por maioria absoluta. Tem que lembrar sempre disso. E a matéria que ela trata tá tipificado, elencado especificamente dentro do texto constitucional. Já a lei ordinária, ela é aprovada por maioria simples e ela vai tratar sobre os demais assuntos. Tudo que a lei complementar não abarca, a lei ordinária abarca, ela é mais geral. Só que vamos deixar muito bem claro que os únicos projetos de lei ordinária que obrigatoriamente começarão na Câmara dos Deputados, lembrem disso, são projetos de iniciativa do Presidente da República, do Superior Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, e dos tribunais superiores, ou seja, o Presidente da República, STF e tribunais superiores. Agora, vamos falar uma coisa. Se o texto é inconstitucional, se o chefe do executivo, ele sanciona, transforma essa lei inconstitucional em lei constitucional, a gente fala que a sanção de um projeto inconstitucional, ela não convalida essa inconstitucionalidade. Mesmo que o chefe do Poder Executivo sancione uma lei inconstitucional, ela não se torna constitucional. Da mesma forma, ela vai continuar inconstitucional. Por quê? Porque ela é resultante da usurpação de iniciativa. A gente fala que ela tem um vício de iniciativa. E o que é sanção tácita? Sanção tácita é quando o presidente da República ele fica inerte no período que ele teria que sancionar ou vetar um projeto de lei. Ele permanece assim, caladinho.
né, no período, no prazo que ele tem que dar a sanção ao veto, ele não fala nada. E aí se considera que foi sancionado. Porque se ele não falou nada, é porque, ok, deu-se a sanção tácita, ok? Então, existe também a participação popular, o que não é muito falado, mas que é possível. Existem os projetos de iniciativa popular, mas existem requisitos para isso. Ele tem que ser apresentado à Câmara dos Deputados. Tem que ter 1% de eleitorado nacional assinado e ele tem que ser distribuído por pelo menos 5 estados com não menos de 0,3% dos eleitores de cada um desses 5 estados. Estende-se às demais esferas de poder, lembremos sempre. E não cabe emendas na Constituição em relação a projetos de iniciativa popular. O que é isso? Quando se trata de emenda na Constituição, não pode ser feita via projeto de iniciativa popular, tá bom? E o que é essa emenda à Constituição? É quando a gente quer acrescentar alguma coisa ao texto constitucional. Para isso, tem que ser feito no mínimo de 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, do Presidente da República e de mais da metade das assembleias legislativas como maioria relativa dos seus membros. Esses são os requisitos para que seja feita a emenda à Constituição. A nossa lei constitucional não pode ser feita de qualquer forma, né, gente? Ela não pode ser emendada de qualquer forma, por isso são requisitos bem taxativos nesse assunto. Ela será votada e aprovada em 2 turnos de 3/5 de membros em cada casa do Congresso Nacional. O que é isso? Na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Promulgada pelas mesas da Câmara e Senado. Cuidado com as pegadinhas por aí, tá? De concursos e de exame de ordem. Muitas vezes eles colocam que tem que ser promulgada pelo Presidente da República. Tá errado. Ela é promulgada, a emenda à Constituição é promulgada pelas mesas da Câmara e Senado. E aí vamos entrar nas medidas provisórias. O que é isso? O que é medida provisória? Que a gente ouve falar tanto, né? São medidas de iniciativa do Presidente da República que, se não forem aprovadas em 60 dias, podendo ser prorrogada por mais 60 dias, não sendo convertidas em lei, elas perderão eficácia. Então, muitas vezes, o Presidente da República, ele emite, né, por conta, sem precisar passar pelo Congresso Nacional, uma medida que ele considera de necessidade e, se não for aprovada em 60 dias, porque ela pode ser prorrogada por esse mesmo período, né, então 60 mais 60, ela vai perder a eficácia, ela morre ali, entendeu? E assim, o Congresso deverá disciplinar as suas relações. Se essa medida, ela promove relações posteriores, o Congresso Nacional, ele tem que disciplinar essas relações resultantes dessa medida provisória. Agora, a não apreciação em 45 dias pelo Congresso faz com que se entre no regime de urgência, ficando a pauta em sobreestado, que a gente fala. O que é? Para toda a tramitação de tudo o que está acontecendo dentro do Congresso para votar aquele assunto específico. E a medida provisória, ela é vedada a reapresentação na mesma sessão legislativa. Lembrem-se a importância de se diferenciar legislatura e sessão legislativa, viu só? É aquele período de tempo dentro de um ano, lembrem, né? E aí, gente, vamos lá. Vamos mostrar essas questões para vocês do que é. Vim trazendo aqui, ó. Olha, eu trouxe aqui para vocês
questões referentes à OAB para vocês verem a importância do tema que a gente falou hoje na aula, tá bom? Então vamos lá. Essa aqui é uma questão do exame 2 do ano de 2010, do exame de ordem. O enunciado é o seguinte: o Congresso Nacional e suas respectivas casas se reúnem anualmente para atividade legislativa. Com relação ao sistema constitucional brasileiro, assinale a alternativa correta. Letra A. A legislatura é o período compreendido entre 2 de fevereiro a 17 de julho e 1º de agosto a 22 de dezembro. Letra B. Sessão legislativa. Os 4 anos equivalentes ao mandato dos parlamentares. Letra C. Sessão conjunta. A reunião da Câmara dos Deputados e do Senado Federal destinada, por exemplo, a conhecer do veto presidencial e sobre ele deliberar. Letra D. Sessão extraordinária, a que ocorre por convocação ou do presidente do Senado Federal, ou do presidente da Câmara dos Deputados, ou do presidente da República e mesmo por requerimento da maioria dos membros de ambas as casas para, excepcionalmente, inaugurar a sessão legislativa e eleger as respectivas mesas diretoras. Aqui a gente vê que é a letra C, não é, gente? Porque na letra A e na letra B, ele trocou os enunciados. Legislatura é o período de 4 anos, equivalentes ao mandato, e a sessão legislativa, que é o período compreendido de 2 de fevereiro a 17 de julho e 1º de agosto a 22 de dezembro. A sessão extraordinária, ela não tem o cunho de inaugurar a sessão legislativa e eleger as respectivas mesas diretoras. Quem faz isso é uma sessão normal, tá ok? E o embasamento é o artigo 57, parágrafo 3º, inciso 4, da Constituição Federal. Esse outro aqui trata especificamente sobre o processo legislativo, tá bom? Eu quis pegar uma do poder legislativo e a outra do processo legislativo. Esse aqui é o exame de ordem de 2019. Vamos lá? Ante o iminente vencimento do prazo para adimplemento de compromissos internacionais assumidos pelo Brasil perante o Fundo Monetário Internacional, bem como diante da grave crise econômica enfrentada pelo Estado, o presidente da República, no regular exercício do mandato, edita a medida provisória X. A medida dispõe sobre a possibilidade de detenção e sequestro pelo governo federal de bens imóveis com área superior a 250 metros quadrados, situados em zonas urbanas, desde que não se trate de bem de família e que o imóvel esteja desocupado há mais de 2 anos. Sobre a medida provisória X, com base na Constituição Federal, assinale a afirmativa correta. Letra A. É inconstitucional, uma vez que a Constituição Federal de 1988 veda expressamente que tal espécie normativa disponha sobre a matéria que vise a detenção ou a sequestro de bens. Letra B. É inconstitucional, pois trata de matéria já regulamentada pelo legislador ordinário, qual seja a possibilidade de desapropriação de bens imóveis urbanos por necessidade ou utilidade pública. Letra C. Ela não se revela adequada ao cumprimento do requisito de urgência, porque só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte, caso venha a ser convertida em lei, até o último dia daquele que foi editada. Letra D. É constitucional, pois foram respeitados os requisitos de relevância e urgência, desde que seja submetida de imediato ao Congresso Nacional, perdendo eficácia se não for convertida em lei no prazo de 60 dias, prorrogável uma única vez por igual período. Aqui, a correta é a letra A. Por quê? Porque a medida provisória, ela não pode tratar sobre detenção ou sequestro de bens, pessoal. Não se pode ser feito medida provisória nesse sentido. E aí até coloquei para vocês como gabarito o embasamento do artigo 62, inciso 2º da Constituição Federal, que fala especificamente sobre isso.
Não se pode ter como matéria de medida provisória essa questão de detenção ou a sequestro de bens, tá ok? Espero que vocês tenham gostado, uma excelente aula para todos nós e qualquer coisa é só entrar em contato comigo, tá ok? Bom, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula e qualquer coisa eu estou inteiramente à disposição de vocês, tá bom? Até a próxima!